Fala pessoal, como vai guerreiro, tudo bem? Muito prazer, eu sou o professor Sérgio Henrique e venho aqui discutir com vocês, será que as universidades públicas serão privatizadas? Pois, de olho na notícia, PEC 206, um duro golpe na juventude. Mensalidade nas universidades públicas afetará jovens de classes populares. Foi apresentado o projeto PEC 206, que é muito criticado por uma parte dos especialistas, considerando que pode ser um perigo para os nossos direitos à educação, constitucionalmente garantidos, enquanto outros argumentam que a PEC, que propõe ressignificar, né, a gratuidade, já vamos ver qual é a proposta do texto, vê como uma solução para reduzir desigualdades. Então, o que está em jogo por trás disso e quais são os conceitos principais que você deve se preocupar para compreender as manchetes como essa e também como essa, olha só, Câmara debate cobrança de mensalidade em universidade pública. Então, o que está em jogo aqui é a gratuidade. Após projeto ser pautado na CCJ, deputados federais vão fazer audiências públicas para se aprofundar no tema. Então, nós temos a apresentação do projeto pela Comissão de Constituição e Justiça. Justiça e Cidadania. Então, vamos lá, pessoal. A lei ela não será votada ainda, ela será discutida. E a discussão, né, será em torno aí do dia 2/6 de 2022. Então, ao final do mês de maio, né, a discussão tomou os meios de comunicação e fez bastante polêmica, alarde, assustando todos aqueles que pleiteiam uma vaga numa instituição pública. Então, o que será que está em jogo? Será que as universidades serão privatizadas? Cuidado, vamos tentar nos apegar aos conceitos. Primeiro, o projeto, né, envolve aí a apresentação pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, então passará por diversas constituições, será revisto e ele é apresentado, ou seja, 2/3 do Congresso, são 513 deputados, né? Então faz a conta aí, eles devem aprovar a discussão da emenda parlamentar, beleza? Então, cuidado, fica tranquilo, tá? Então não tá assim às portas e às vésperas de acontecer um grande processo de fim da gratuidade. Eu quero que você observe, né, quais são os argumentos utilizados no projeto de lei que foi proposto, né, pelo deputado federal General Peternelli, tudo bem? Veja só, ele não tirou do Instituto Vozes da Minha Cabeça. É importante que você se lembre que, apesar de muitas polêmicas, quando estamos discutindo geografia, atualidades, história, é melhor que você procure identificar quais são os conceitos por trás da discussão e quais são as consequências, por exemplo, quais são os grupos mais beneficiados e os mais prejudicados. Nunca por juízos de valor, como diria Kant, né? Você não vai usar juízos de valores do tipo, não, isso é bom ou isso é mal. Vamos tentar entender o que está por trás. Claro que o senhor deputado federal, General Peternelli, ele está baseado em alguns princípios e alguns estudos. Estudos? Sim. Por exemplo, relatórios feitos pelo Banco Mundial. Então, de acordo com o Banco Mundial, e como que eu já imagino uma questão pronta na sua prova, isso pode aparecer tanto numa questão objetiva, quanto também aparecer em uma possível questão aberta de um vestibular complexo, né? Então você que fará aí provas abertas de direito, também, né, algumas medicinas, enfim, pode ficar atento que isso daí é praticamente um tema certo no seu vestibular. Nos concursos já é um tema bastante discutido em atualidades e vale a pena entendermos bem o tema. Primeiro, o Banco Mundial, né, ele surgiu lá no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, quando foram feitas algumas reuniões que ficaram conhecidas como as
reuniões de Bretton Woods, tá? Então, o que são as reuniões de Bretton Woods? Bretton Woods é basicamente a grande conferência ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, quando foi estabelecido a dolarização da economia mundial e abandonou o famoso lastro-ouro. Olha só, o lastro-ouro foi abandonado. Então, primeira coisa, imagine você se deparar com uma questão objetiva acerca de conhecimento sobre o Banco Mundial ou uma questão aberta. Primeiro, Banco Mundial, uma instituição financeira internacional criada ao final, no contexto final da Segunda Guerra Mundial, nessa conferência aqui, Bretton Woods, que dolarizou a economia mundial, ou seja, passou a utilizar o dólar como principal moeda de negociações da economia internacional, e o lastro passou também a ser em dólar. Então, olha só, conceito importante, o que é lastro? De uma forma bem simples, os valores que o Banco Central de algum país imprime em notas e moedas devem ter o seu valor correspondente depositados. Por exemplo, se eu imprimir 1 bilhão em valores somados nas notas, se juntar todas as moedas, somarmos um total de 1 bilhão, este total em 1 bilhão, antes da Segunda Guerra, ele tinha que ter uma reserva de 1 bilhão em ouro, para que aquele papel escrito um valor não seja só papel, que ele tenha realmente um valor que era lastreado em ouro, entendeu a jogada? Ao final, né, da conferência de Bretton Woods, o lastro deixou de ser ouro e passou a ser dólar. Olha só que interessante. Todos os países do mundo, né, por exemplo, para suas políticas de câmbio, possam a fazer negociações, comprar ou vender dólares, né? Então, se um país quer, por exemplo, fazer artificialmente, que pode ser pelos mecanismos de livre mercado, né? Se um Banco Central artificialmente quiser, por exemplo, aumentar o preço do dólar ou diminuir, ele pode fazer isso. Por exemplo, comprando dólares, retirando do mercado ou injetando dólares no mercado. Você vai fazer o preço oscilar, beleza? Então existem mecanismos de livre mercado que regulam o preço e também mecanismos artificiais que são comumente utilizados pelos bancos centrais. Tudo jóia? Então vamos lá. Os Estados Unidos passaram a ser o único país do mundo que pode imprimir dinheiro que ele tem algum valor. Claro que isso não é feito, não é uma prática recomendada e por tradição econômica liberal, né, nunca caem nessa tentação. Né? Imprimir dinheiro sempre é um mau negócio. Mas eu quero que você perceba a importância que os Estados Unidos passaram a adquirir ao final da Segunda Guerra Mundial. Até a Conferência de Bretton Woods, o lastro era ouro e a moeda internacional era a libra esterlina. Então foi após a Segunda Guerra que virou dólar e o lastro passou a ser dólar também. Ah, já decorou, né? Já decorou. Então, muito bom, muito importante. E isso vai tornar os Estados Unidos a grande potência econômica e financeira, superpotência até então jamais vista. Agora, nessa mesma conferência de Bretton Woods, foram criadas, olha só, instituições financeiras internacionais. As principais instituições financeiras internacionais, por exemplo, o Banco Mundial, que não nasceu com esse nome, ele nasceu com o nome Acordo Geral de Tarifas e Comércio, né? Então nós temos, na época, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, tá? Tínhamos o GATT, que se tornou o Banco Mundial, né? Opa, desculpa, o GATT virou MC. Então, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, depois o GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que se tornou Organização Mundial de Comércio, e, bastante conhecido aqui pelo Brasil, o Fundo Monetário Internacional. São as três principais instituições financeiras internacionais que foram criadas na Conferência de Bretton Woods. Veja, é um momento de transição de hegemonias. Como assim? É a transição dos países mais poderosos de cada época. Até então, França e Inglaterra dominavam o cenário internacional. E aí passou a ser
Olha, os Estados Unidos, superpotência, que depois do final da Segunda Guerra, sobraram, né, os aliados, que é aquela aliança bizarra dos Estados Unidos com a União Soviética, né, depois culminou com a Guerra Fria. Então, veja só, Guerra Fria já começou com os Estados Unidos mandando na economia mundial, tudo bem? Então, já consegue se salvar de uma pergunta, né, o que é o Banco Mundial, uma instituição financeira de Bretton Woods, dolarização contexto da final da Segunda Guerra. E agora, para matar o tanto de conceito que temos que saber, essas instituições financeiras internacionais são orientadas pelo pensamento neoliberal. Neoliberal. O neoliberalismo nada mais é do que o pensamento econômico liberal. Aquele mesmo raciocínio fundamental que surgiu no século XVIII com o grande teórico Adam Smith. Ele que escreveu aquele livro famoso chamado A Riqueza das Nações. Era uma resposta aos antigos economistas mercantilistas. Lembra do mercantilismo? Na época do colonialismo das Américas, que os países queriam ter muito metal precioso guardado? Muito metal precioso guardado, né? Então, isso era o metalismo, característica do mercantilismo. Eles achavam que a riqueza das nações era ouro e prata acumulado. Lá no século XVIII, o Adam Smith falou, não, vocês estão todos enganados, porque a verdadeira riqueza das nações, o título do seu livro é, sabe o que é para o Adam Smith? O trabalho, a capacidade de trabalho, a capacidade de transformação da matéria bruta em produtos mais refinados e de maior valor agregado, beleza? Então, o pai deste pensamento, que mais tarde será chamado neoliberal, ou pensamento liberal, ele defende uma regra muito simples, o laissez-faire, laissez-passer. Deixa fazer, deixa passar, porque compreendem que qualquer intervenção feita pelo Estado, por mais bem intencionada que seja, sempre irá culminar numa piora de todo o projeto. Por exemplo, o Adam Smith ele usa um exemplo que é subsídios agrícolas. Isso, lembra do que são subsídios? Se cai numa prova objetiva ou aberta, subsídios são financiamentos feitos pelo Estado para proteger alguns produtores. Por exemplo, os Estados Unidos são muito criticados, tem briga na Organização Mundial de Comércio com o Brasil, com a China, com o México, que são grandes produtores agropecuários. E lá, nos States, eles têm um programa de desenvolvimento agrícola que dá subsídios para os grandes produtores, o que barateia os custos e, portanto, aumenta a competitividade do produto norte-americano, o que prejudica diretamente quem? Os países emergentes. Então, lá na Organização Mundial de Comércio, que é o lugar em que os países brigam pelos preços, pelas tarifas e por discordâncias comerciais, existe lá o mecanismo de resolução de contendas, que é justamente para tentar, né, chegar num acordo, mas sempre deliberam em favor de intervenção mínima do Estado na economia, tá? Então, olha só, neoliberalismo, lembra de uma palavra-chave. Além do laissez-faire, laissez-passer e o raciocínio simples de que sempre o setor privado irá agir, gerir e chegar a resultados mais eficazes do que o setor público, tá? Guarde uma palavra-chave, tá? Desregulamentação da economia. Desregulamentação da economia, ou seja, retirar o máximo possível de regras. O neoliberalismo também prega redução dos gastos públicos, que pode aparecer aí como austeridade fiscal, que é um controle rígido dos gastos públicos, beleza? Também privatizações são medidas bastante associadas com o neoliberalismo, tá? E, por exemplo, olha só, combate, desregulamentação da economia. Eu posso associar isso com o quê? Combate ao protecionismo. Combate ao protecionismo. Me dê 2 ou 3 exemplos do que são protecionismos. Olha só, são políticas públicas que têm o Estado intervindo na economia, tá? O Estado intervirá na economia. Agora, protege quem? Os seus agentes econômicos, seus produtores. Por exemplo, imagine
que um país qualquer ele faça uma política para aumentar os impostos dos países concorrentes que vendem os mesmos produtos, tá? Então, se ele coloca um imposto para encarecer o produto do concorrente, ele está protegendo o produtor nacional. Então, um exemplo de medidas protecionistas são impostos altos, tá? Para os concorrentes estrangeiros, por exemplo, tá? Então, outro caso, barreiras fitossanitárias. Ao longo, dos últimos anos, temos visto aí notícias de carnes embargadas nos portos asiáticos, portos europeus. A carne brasileira é de excelente qualidade sanitária, tá? Mas, eventualmente, um país ele pode utilizar a desculpa do controle fitossanitário, ou seja, o controle sobre a alimentação, os organismos biológicos se estão dentro de padrões sanitários rígidos. E, sim, o objetivo é tentar garantir uma alimentação saudável e, por fim, uma boa saúde pública. Porém, na prática, pode ser que um país utilize medidas fitossanitárias com argumentos para prejudicar o comércio de algum país que esteja em conflito concorrente. Por exemplo, pode alegar que está rolando aí alguma febre aftosa ou quaisquer problemas sanitários e por isso vai suspender a carne ou ela ficará parada ali nos portos, tá? Então, uma das práticas protecionistas são as barreiras fitossanitárias, tá bem? Não são feitas para isso, mas podem sim ser usadas como práticas protecionistas. Agora, por fim, lembra que eu mencionei que os Estados Unidos dão subsídios agrícolas e os seus produtores têm os custos diminuídos e ficam mais competitivos seus produtos. E isso prejudica Brasil, Estados Unidos, Brasil, China, Índia, México, Argentina, por exemplo, grandes produtores agropecuários, beleza? Então, é isso aí. O pensamento neoliberal ele sempre combate medidas protecionistas. Já sabe 3 exemplos, imagina 3 exemplos numa prova, já sabe dar, olha só, subsídios, impostos e barreiras fitossanitárias. Então, o que é protecionismo? Já vi muita questão aberta, só perguntando o que é isso. São práticas econômicas em que o Estado adota medidas para proteger os seus agentes econômicos, como é o caso dessas 3 que eu acabei de dar. Olha só, então combate ao protecionismo, subsídios, enfim, todas essas medidas, elas passaram a ser muito discutidas e começaram a ser propostas nos anos 70. Olha só, anos 70, terceira revolução industrial, surgimento do toyotismo, acumulação flexível de capital, que permitiu que as indústrias se deslocassem globalmente. As fábricas se deslocaram para os emergentes e os países desenvolvidos ficaram com centros de desenvolvimento da tecnologia, beleza? Faz parte da nossa divisão internacional do trabalho. Países desenvolvidos caracterizam-se pela origem do capital e da tecnologia, enquanto os emergentes são dependentes delas, beleza? Então, olha só, vamos então guardar uma expressão que é o seguinte: nos anos 70 tivemos as 2 crises do petróleo, tá? 2 crises do petróleo. As empresas começaram a pressionar, falaram, olha, Estado, nós não podemos pagar tantos impostos. Aí o Estado respondia, ué, mas temos que pagar muitos benefícios sociais. Pensa no welfare state, Estado de bem-estar social, como vários países europeus adotaram essa prática ao longo da segunda metade do século XX. E tem até hoje uma tradição muito grande de cuidar do bem público, de criar serviços públicos de qualidade para que todos possam utilizar os espaços públicos e serviços oferecidos, com gratuidade. Então, olha aí, pessoal, aí nos anos 70, as grandes corporações internacionais começam a pressionar o Estado para retirar impostos. E, na prática, isso é a austeridade fiscal. Só que na hora do vamos ver, quando a corda rebenta, já escutou aquela história que a corrente sempre rebenta lá no elo mais fraco, na hora do conflito, sempre quem é prejudicado são os serviços de atendimento ao público que repercutem em problemas de acesso para a maioria da população, como dificuldades no acesso ao ensino, dificuldades de acesso a serviços de saúde, dificuldades de acesso em serviços, por exemplo, de saneamento básico, tá? Então, austeridade fiscal, corte de gasto público. Então, o primeiro gasto que você corta, em geral,
considerando as práticas, né, tradicionalmente dos países, os que mais sofrem são gastos públicos. Saúde e educação, por exemplo, são atendimentos em massa, né? Então são sempre milhares de profissionais, milhares de recursos envolvidos, o que, sem dúvida nenhuma, consome muitos recursos públicos. Só que para que tenha todos esses serviços e todos esses equipamentos de serviços essenciais, tem que ter um imposto. E esse imposto era muito mais alto proporcionalmente do que são os praticados hoje. E aí vem a discussão, né, a relação entre as corporações e o Estado. Dois países se colocaram como pioneiros. Primeiro, a Inglaterra, o Reino Unido, vamos colocar aqui, olha, o Reino Unido de Margaret Thatcher, Margaret Thatcher, Adão de Ferro, e os Estados Unidos, na época governados por Ronald Reagan, tá? Liberal na economia, conservadorzaço nos costumes, tá? Então, Reino Unido, Margaret Thatcher, Estados Unidos, Ronald Reagan começam a proliferar, impulsionar e estimular políticas de cunho neoliberal, ou seja, cortam gastos públicos de modo a retirar os custos das empresas, tornando-as mais competitivas novamente, desonerando seus gastos, beleza? Então, os anos 80 foi uma época de muitas políticas neoliberais pelo mundo, capitaneadas pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. E aí nós temos como exemplo o Chile, tá? O Chile, em 1973, passou por uma ditadura militar entre 73 e 1990, né? Que foi a ditadura de Augusto Pinochet, uma das mais sangrentas ditaduras da América Latina, tá? E lá, em 1973, derrubaram a ditadura derrubaram o governo do Salvador Allende, tá? O Salvador Allende é o João Goulart do Chile, tá? Lembre-se que em toda a América Latina, o argumento para os golpes militares foi afastar o risco comunista, beleza? Então, no Chile, foi dado um golpe, derrubaram Salvador Allende e subiu ao poder Pinochet, que era bastante simpático a essas políticas neoliberais. E começou a estreitar os laços diplomáticos e econômicos com os Estados Unidos, por exemplo, e o Pinochet realizou um programa profundo de grandes privatizações. No Chile, praticamente todos os serviços públicos que são gratuitos no Brasil, lá são pagos, né? Como o sistema educacional e também o sistema de saúde. Então, é uma longa discussão e aí gostaria que você desse a sua opinião. Então, se você está nos assistindo ao vivo, comenta no chat. Se você está assistindo na sua tranquilidade do lar, anotando, pegando os detalhes, coloque aí nos comentários quais são as suas dúvidas, quais são as suas perguntas. Quero muito poder colaborar no seu processo de formação e, claro, quero muito interagir com você, beleza? Olha só, vai fazendo perguntas e lembre-se, o Chile é considerado um emblema, tá? Das políticas neoliberais. E claro, né, quem capitaneou e divulgou essa ideia para o mundo? Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Então, beleza, você viu que tem relação com as crises do petróleo. Essa foi uma das saídas. As empresas, além de pressionar o Estado para retirar impostos e diminuir custos, passou a investir pesado em tecnologia. Era o auge da terceira revolução industrial, quando surgiu então as técnicas de organização do toyotismo, o avanço nas telecomunicações e informática. Isso permitiu, né, lembra, a separação dos centros de desenvolvimento de tecnologia com os polos de produção industrial. Então a indústria se deslocou dos países desenvolvidos para os países emergentes. Então, olha só, guardou, tá fácil. Agora, o que tem tudo isso a ver com a nossa aula, com o nosso encontro, na verdade, né, esse bate-papo para entender as nossas polêmicas? O que tem isso a ver com a PEC 206? O projeto da PEC 206, da emenda constitucional, tá? Uma proposta de emenda à Constituição, quer alterar o artigo 206 da Constituição. Então, olha só, o que é o artigo 206 da Constituição? Aqui no nosso quadro, temos aqui 3 artigos essenciais que eu quero que você conclua algumas coisas bem simples, tá? Olha só, artigo 205. A educação é direito de todos e
dever. O Estado, ele tem dever de dar educação de acordo com a nossa Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, justamente porque ela confere muitos direitos sociais, como o direito à saúde e à educação, gratuitos e de qualidade. Só que não é só dever do Estado, é dever da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, olha a nossa palavra-chave tão importante para o Enem, e sua qualificação para o trabalho. Então aqui falamos que a educação ela tem funções não só de melhorar a vida da pessoa, aumentar o nível sociocultural, permitindo a materialização da cidadania, né? Você, ao pé da letra, né, ter o gozo pleno dos seus direitos políticos, votar e ser votado, e poder participar da vida cotidiana da sua cidade politicamente, ativamente, tá? Então, cidadania envolve direitos e deveres. Pense, por exemplo, no direito de voto, né? Então, no Enem, cai assim, a cidadania no Brasil, ela teve alguns momentos em que ela expandiu muito. Por exemplo, quando o voto passou a ser secreto. Quando o voto foi estendido às mulheres, você ampliou a quantidade de pessoas que têm direito pleno ao gozo de seus direitos políticos. Votar e ser votado e participar ativamente. Aí, por exemplo, na Constituição Cidadã de 88, é quando pela primeira vez foi concedido o voto para os analfabetos. O que aconteceu? Expansão numérica da quantidade de pessoas que podem ser classificadas como cidadãos. Aí o conceito de gozo pleno de seus direitos políticos, votar e ser votado, já está sendo cumprido dessa forma. Agora veja, lembre-se que não tem cidadania se a população não tiver acesso a esses serviços básicos de saúde e educação, pois se você pode participar do destino da sua cidade, por exemplo, é necessário que você tenha condições para fazer isso. Por exemplo, compreender os acontecimentos através de estudos. Olha só, pessoal. Então, na Constituição também prevê que a educação pode ser ensino profissionalizante, tá? Só que perceba que a ideia é a preparação de um indivíduo pleno e integral, digamos assim. Agora que você já sabe que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Veja só o artigo que a proposta quer alterar, o artigo 206, que diz: o ensino público será ministrado com base nos seguintes princípios. Olha só, pessoal. Número 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, como nós temos uma sociedade extremamente desigual socialmente, guarde aí uma máxima. Como assim? Nós temos que tratar os desiguais desigualmente. Como assim? Tratar os desiguais desigualmente. A Constituição estabelece que devemos ter igualdade para o acesso e permanência, beleza? Temos que ter igualdade do acesso e permanência. Só que o mundo tem desigualdades. Isso é a nossa igualdade formal. Por exemplo, todo mundo tem direito à educação, todo mundo que for participar de um processo de educação deve fazer um processo seletivo, deve passar por uma prova pública de conteúdos gerais, né, divulgados publicamente, sempre na mesma data para todo mundo, tá? Então, isso são os aspectos formais da igualdade. A lei, em tese, vale para um e para outro igualmente, tá? Agora, existe a igualdade material, que essa aqui é o grande nó, o grande gargalo, as nossas enormes desigualdades sociais. E, de acordo com o entendimento dos grandes juristas, para que nós possamos materializar a igualdade material, devemos tratar os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade. Lembrou? Então, igualdade formal, né? As leis iguais para todos, os processos formais pelos quais todos tentaram buscar, né, para entrar numa universidade, por exemplo, serão iguais. Porém, como temos que tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, isso explica, por exemplo,
a possibilidade do ensino noturno. Como não são todos os jovens adolescentes que podem estudar de manhã e de tarde, isso seria o ideal. Como temos muita desigualdade, muitos jovens não podem trabalhar nesse período, isso abre margem para o direito constitucional, né, a constitucionalidade de se criar uma política de ensino noturno, para dar igualdade material aos desiguais, aqueles que não podem trabalhar de dia, estudar de dia, poderem trabalhar de noite. Agora, você vestibulando, você que vai fazer um concurso, você que vai fazer uma prova, começam as grandes polêmicas que arrepiam o cabelo. Por exemplo, temos esses aspectos formais da igualdade e para materializar os aspectos materiais da desigualdade, temos que tratar os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade, e é este princípio que dá margem, por exemplo, para políticas de cotas, seja para afrodescendentes, seja para alunos egressos do ensino público, as cotas sociais ou cotas raciais, tá? Então, tanto sociais, que é uma cota que assume que temos desigualdades sociais, e as cotas raciais, que esse é um assunto mais complicado, mais polêmico, exige uma aula em específico. E se você quiser uma aula só para tratarmos desse assunto, racismo e cotas, por exemplo, coloca aqui nos comentários que você gostaria de ver, que vamos marcar aí um grande encontro e aquela dica importante para você, tá bem? Então, é este mesmo princípio que permite o ensino noturno, beleza? O ensino noturno. Então, olha só, igualdades de condições para o acesso e permanência envolve esse tipo de política, tá? Por exemplo, quando entra na universidade, muitos ficam preocupadíssimos. Meu Deus, eu passei, consegui passar nesse desafio enorme que é ingressar no ensino superior. Como eu vou me manter agora? Cara, eu mesmo passei por isso. Quando eu entrei na universidade, eu falei, pronto, agora o problema 2, não é mais passar, como se manter? E existem as políticas de ações afirmativas, existem as políticas de assistência social para garantir a permanência do necessitado no processo formal de ensino. Por exemplo, as bolsas, né, que são dadas para a permanência do aluno na universidade, moradia estudantil, esse tipo de política, tudo bem? Então, olha só, agora, né, o foco principal era discutirmos esses pontos. E perceba que na nossa Constituição é previsto, inclusive no artigo, né, 206, que prevê igualdade de condições de acesso e permanência, liberdade de aprender. Liberdade de cátedra, liberdade para ensinar, para pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Aqui entra uma discussão polemicíssima. Por exemplo, né? Então, entre 2016 e 2019, 2020, tivemos aí uma discussão muito grande aí sobre escola sem partido. Aí também não é o tema da aula, mas entra justamente nessas discussões polêmicas, e se você quiser dar sua opinião, coloca aí o que você acha da discussão sobre escola sem partido. E outra pergunta, eu quero que você responda aí nos comentários essa pergunta: será que existe uma possibilidade filosófica de um ensino neutro? Isso daí é uma pauta de discussão das ciências humanas lá nos papos avançados, tá bem? Então, olha só, aqui nós temos no artigo 206 a ideia de liberdade de cátedra, desde que não tenha manipulação política. Claro que com certeza é um tema delicado e passamos por muitos problemas que devem sim ser discutidos, ser expostos e resolvidos, tá? Mas é claramente colocado na Constituição que os professores têm liberdade para discutir quaisquer assuntos, claro, ressalvando aí as possibilidades de desvio de sua função, né? Por exemplo, vamos lá para o comício do partido, vamos lá para uma festa do partido. Isso não pode de forma alguma, né? Propagar ideias que são vinculadas a agendas políticas, isso, claro, é um elemento complicador que entra na discussão do escola sem partido, mas agora quero saber a sua opinião, você vai colocar aqui nos comentários. A minha, particularmente, os anos de experiência que eu tenho em sala de aula, eu vi assim,
considerando assim, muitas escolas, muitas cidades, muitos alunos e muitos companheiros professores, eu vi casos isolados, e uma pessoa muito específica, que é notoriamente vinculada a um... Mas, em geral, a prática da maioria dos professores, né? Se você é professor, comenta aí a sua impressão. Se você é filho de professores, comenta qual que é a impressão e a discussão que os seus pais colocam em casa, né? A maioria dos professores, em geral, né, não pratica desvios, né, funcionais utilizando escola para palco político. Pelo menos, né, acho que é importante você averiguar perguntando aos seus pais e você mesmo, qual que é a sua percepção? Como o Brasil é muito grande, são muitas escolas, certamente teremos muitas pessoas aí para dar relatos tanto de um lado quanto de outro, para o bem ou para o mal, e certamente temos escolas ricas, então, por favor, coloque aí nos comentários, responderei todos, e é muito legal quando você participa, beleza? Então, perceba também que nós temos constitucionalmente garantido o pluralismo de ideias, pluralismo de concepções pedagógicas acerca da filosofia de como educar, o que fazer, as metodologias, né? Livres a serem refletidas. E coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então você tem a gratuidade do ensino oficial público. Então olha só, este é o tópico que está em risco, tá? A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E você pode observar que a nossa Constituição, tá, é super cidadã, né, que garante deveres, que garante direitos sociais, lembra da palavra-chave direitos sociais, como direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, tá? E aqui você pode observar que também é um direito, olha, garantia constitucional e dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, tá? Então aqui, é portador de necessidade especial, aqui eu estou falando do texto da lei, tá? E preferencialmente na rede regular de ensino. Então atendimento em creche pré-escola de crianças de 0 a 6 anos de idade. Portanto, por exemplo, veja uma dos problemas das grandes cidades, né? Isso tem tudo a ver com segurança pública. As mães saem de madrugada para trabalhar, pegar 2, 3 conduções, eventualmente, para chegar no seu trabalho. E os filhos acabam sendo ou criados por outros familiares, criados pela avó, ou acabam não sendo criados por outros familiares. Eles são incumbidos de responsabilidades muito cedo, a própria responsabilidade de cuidar dos irmãos mais jovens e ele mesmo, tomar banho, arrumar, ir para a escola e fazer dever. Me diga, você faria? Então, poucos fariam, tá? Então, olha só, a mãe, ao trabalhar numa cidade grande, ela necessita, esse é um serviço fundamental para que ela tenha condições de executar as suas funções laborais e manter uma família estruturada. Boa parte, né, daquilo que nós compreendemos por desvios sociais ou criminalidade pode ser minimizado se nós tivermos escolas que absorvam essa criança, retirem elas das ruas e eduquem através de práticas, por exemplo, educação do tipo artística, musical, né, esportes. E aqui temos uma meta a alcançar, porque isso é direito constitucional das mães terem um lugar adequado para deixarem seus filhos. Mas como nós temos todas as limitações práticas, concretas da realidade, tá? Não temos todo o serviço, o equipamento necessário para atender toda a população. Por isso, aqueles que têm maior poder aquisitivo sempre procuram, né, aí um serviço privado, né, como é a realidade da maioria da classe média, que fica muito brava por pagar tantos impostos e ter que, né, não poder confiar na maior parte do sistema público de ensino, que temos escolas de excelência, porém, se considerarmos estatisticamente em massa todo o sistema de ensino do fundamental ao superior, temos muitos desafios aí pela frente, beleza? Então, essa é a nossa realidade constitucional. E aí, a PEC 206, porque quer alterar o artigo 206, diz o quê? Quer alterar o inciso 4º da Constituição Federal com a seguinte redação.
Você acabou de ver que a gratuidade do estabelecimento, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E aqui está falando, vamos alterar esse parágrafo. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ressalvada a hipótese do artigo 207. Esse ressalvada aí quer dizer, os estabelecimentos públicos de ensino têm gratuidade, exceto, aí, veja só, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo. As instituições públicas de ensino superior devem cobrar mensalidades cujos recursos devem ser geridos para o próprio custeio. Então aqui não está falando para gerar caixa, gerar lucro e investimentos no mercado financeiro para a instituição crescer. Não. Ela precisa de muitos serviços e muitos materiais. Precisa tanto de material de limpeza, quanto, por exemplo, reformar um telhado, por exemplo, manter a assistência para alunos carentes, enfim. Então, aqui a ideia seria permitir às universidades cobrar daqueles que têm mais dinheiro para custear outras atividades, por exemplo, a própria permanência, porque tem gratuidade, né? Mas, por exemplo, garantir a gratuidade de um grupo a partir da cobrança de mensalidade de outros. Então a universidade ela pode cobrar para o seu próprio custeio, garantindo-se a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes, mediante comissão de avaliação da própria instituição. Comissão de avaliação da própria instituição. E respeitados os valores mínimo e máximo definidos pelo órgão ministerial do Poder Executivo. Então, basicamente está falando, olha, ressalvado os detalhes, ou seja, você pode criar depois, né, vamos discutir quais serão os meios. Por exemplo, vamos criar um mínimo de renda per capita, que agora, se uma discussão dessa passar, né, pela apreciação de 2/3, começar a ser discutida e finalmente ser votada, aí temos que discutir a parte dos meios, das formas de materializar isso. Como que nós vamos garantir a gratuidade e cobrar dos mais ricos? Então, nós temos que estabelecer, como eu disse, critérios. Será o quê? Renda per capita? Será o quê? Um conjunto de variáveis que poderemos chegar numa análise mais equilibrada? Enfim, aí também vale a sua sugestão, a sua opinião, o que você acha disso e como poderíamos materializar isso. Perceba que cuidado com as polêmicas, né? O projeto não prevê privatizações, tá? Privatizações, que aqui eu escrevi privações, é privatizações, são políticas de redução do Estado na economia. O Estado faria com que a determinada universidade deixasse de ser pública. Acho que nem o setor privado teria interesse em comprar uma grande universidade, porque os custos de manutenção são muito altos, as margens de lucro não são tão atraentes, talvez não sejam, né? Tão atraentes assim, e para os empresários da educação tem ramos muito mais lucrativos e práticas muito mais lucrativas do que, por exemplo, comprar uma universidade pública, tá? Já cheia dos seus defeitos, enfim, né? E dificuldades, enfim, tá? Olha só, então o que está em discussão na PEC 206 não é a expressão, estamos falando de conceitos ao pé da letra, tá? Ao pé da letra, não é um processo de privatização, não é uma proposta de privatização, mas afeta a população mais pobre, pois é um projeto que propõe acabar com a gratuidade para todos, porque aí vem a discussão. Aspectos formais da igualdade. A lei tem que ser igual para todos, a prova para entrar no vestibular tem que ser igual para todos, tem que ser divulgada no mesmo horário para todos, de modo público para todos, transparente para todos. Isso são os aspectos formais, beleza. Agora, quem consegue se preparar adequadamente para a exigência das universidades? Na prática, são pouquíssimas pessoas, porque isso envolve não só tempo e dinheiro, claro, talento, muito esforço, mas, em geral, os
os que conseguem seguir, né, uma sequência tranquila, acaba o ensino médio, entra no ensino superior e tal. Você tem que ter tempo e recursos que permitem, né, você fazer isso. Beleza. Uma discussão muito antiga é a contradição. Qual? As universidades públicas, são gratuitas, porém estudam as pessoas mais ricas, enquanto as pessoas mais pobres pagam caro no ensino superior. E aí, como você pensa em resolver esse problema? Primeira coisa, você concorda com esse diagnóstico, tá? Você concorda com esse diagnóstico? As universidades públicas são frequentadas pelas pessoas mais ricas e as privadas pelas mais pobres. Olha só, tá? Vou deixar aqui agora nessa tela e vou colocar aqui algumas observações. De fato, é verdade, os dados estatísticos mostram isso, tá? A maior parte da universidade pública é frequentada por alunos de maior renda, tá? Enquanto a universidade privada, pelos de menor renda. Opa, será que o problema é o quê? A gestão do dinheiro ou as melhores universidades, que têm de tudo, pesquisa fora do ensino, né? Tem a pesquisa e a extensão. As universidades oficiais, gratuitas, elas têm um tripé: ensino, pesquisa e extensão. E isso, naturalmente, custará muito mais caro, pois as universidades privadas se sustentam no ensino. Opa, então já tem um terço aí do que é oferecido numa universidade privada, tá? E aí entra o Banco Mundial. Nossa, onde que entra o Banco Mundial? Porque o projeto do deputado, ele se baseou num estudo do Banco Mundial, que você já sabe, né, que é uma instituição de Bretton Woods, orientada pelo pensamento econômico neoliberal, e a conclusão é simples. Se os ricos estudam nas universidades públicas e os pobres estudam nas universidades privadas, comecem a cobrar das universidades públicas, que será mais justo e combaterá as desigualdades. Perceba a visão, tá? Lembrando, cuidado, as estatísticas, elas são complicadíssimas, porque elas podem ser manipuladas. Os números talvez não mintam, mas podem ser organizados e reorganizados de modo a endossar um viés de pensamento. Por exemplo, se você estiver com a cabeça na geladeira e os seus pés no fogão, a temperatura média do seu corpo vai estar equilibradíssima, super gostosa, super moderada. Mas não, viu como a estatística pode ser complicada? Veja só, o Banco Mundial, ele chegou a uma conclusão. Os alunos da universidade pública custam em média R$40 mil de investimento por ano, enquanto os da universidade privada custam em média R$12 mil, 12 a 14 mil reais por ano. Veja só comigo, com várias universidades vendendo cursos de pós-graduação a R$180 online, será que é a redução de custo ou quando a redução de custos somente que a gente está falando, ou ao reduzir os custos estamos perdendo não só a pesquisa e a extensão, mas também pilares do que é considerado tradicionalmente ensinar e aprender: livro, tempo de estudo, tempo de dedicação, conversa com os professores. Isso tudo, né, tende a se diluir, porque é uma forma de economizar nos serviços. Aí você fica objetivo, por exemplo, só no ensino, beleza? Então, o raciocínio do Banco Mundial é esse: se os ricos estudam nas universidades que são gratuitas, comece a cobrar dos ricos. E, como você viu no texto de lei, não é só a cobra dos ricos, você vai usar esse dinheiro para a permanência dos pobres na universidade. Isso é a conclusão. Então, vamos lá. Fato, polêmica: os ricos estudam nas universidades públicas e os pobres estudam na universidade privada. Conclusão e proposta do Banco Mundial: se o Brasil passar a cobrar as mensalidades para os que podem pagar, seria, de acordo com o Banco Mundial, uma forma de reduzir as desigualdades. O preço de um aluno numa universidade você deve ter achado bem alto, certamente. 40 mil para uma universidade pública, uma instituição oficial federal, e 12 mil para uma particular. Você fala, mas como assim 12 mil para uma particular? Você tem cursos de diversas carreiras aí que você paga mensalidades tão baratas.
Aí que é uma das primeiras críticas que, em caso de uma discussão ou de um texto, você tem que saber argumentar. O método utilizado pelo Banco Mundial, ele falha de diversas formas. Por exemplo, ele considera todo o dinheiro gasto em uma universidade. Imagine assim a USP e a Unicamp, as grandes públicas estaduais, tá, de São Paulo, não são federais. Aí você tem lá um departamento de engenharia que tem pesquisas avançadas, que tem grandes aportes públicos, que tem investimento da iniciativa privada, e rola aquele dinheirão, né? Aí eles consideraram o valor por aluno desde quem entrou na graduação até quem concluiu a sua pós-graduação, o seu doutorado. Então, por exemplo, se a graduação ela tem uma quantidade de verba disponível por aluno que é muito menor do que a pós-graduação. Então, por exemplo, pós-graduação não tem por objetivo ensino. A ideia da pós-graduação é uma pesquisa, desenvolver conhecimentos, tá? Então, temos aí uma série de discussões. Você considerou todo o universo de investimentos e gastos de uma universidade e dividiu pelo número de alunos matriculados, tá? E isso já dá uma baita distorção nos valores. Outra coisa, tá? Ao observar essas grandes disparidades e esse perfil de gasto, estão simplesmente considerando dados estatísticos que fecham perfeitamente numa planilha, porém, na hora de aplicá-los, os impactos sociais são muito grandes e eles não foram considerados. Eles fizeram um raciocínio simples. Tem rico estudando onde é gratuito, então cobra dele. Só que, por exemplo, de acordo com a nossa Constituição, isso afetará a gratuidade constitucional do serviço público de ensino. Então, veja que é uma discussão muito profunda. E, por fim, o que é uma PEC? É uma proposta de emenda constitucional. E o que se propõe uma PEC? Alterar o texto da Constituição. Beleza? Então, olha só, pessoal, você vai se lembrar, então, desse detalhe aí, tá? Lembra aí do que significa CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Lembra que foi um estudo do Banco Mundial, que é um órgão, uma instituição financeira internacional de Bretton Woods. E para finalizar, então imagine pergunta 1. Em que contexto foi criado o Banco Mundial? 44, num período de troca de hegemonia, né, decadência do Reino Unido e da França e a ascensão dos Estados Unidos. Foi feito no contexto da reconstrução da Europa, tá? Foi inclusive, né, o BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, né, hoje o Banco Mundial, que capitaneou, né, todo esse processo de recuperação da Europa com o Plano Marshall. Lá na Ásia também teve reconstrução. O Plano Marshall para o Japão e para os tigres asiáticos se chamou Plano Colombo, então dá-lhe Banco Mundial, beleza? Lembre-se então que o banco fez uma análise estatística, né, seca, sem olhar as realidades, humanidades do Brasil, nossas contradições, nossas desigualdades, nossos anseios constitucionais enquanto nação. Por exemplo, uma das formas de pensar em reduzir as desigualdades do Banco Mundial foi essa proposta aí, começar a cobrar de quem pode pagar. Agora, coloca aqui nos comentários qual seria uma possibilidade de um projeto para, né, lidarmos com esse tipo de contradição que foi explicada, que foi mencionada. Por exemplo, será que vamos cobrar dos mais enriquecidos ou vamos criar meios de acesso mais eficazes para a entrada e a permanência da população mais pobre nas instituições oficiais de ensino? Por exemplo, né, investindo não só em meios para o acesso formal pelos meios legais, prova, enfim, aí entra a discussão, sempre muito polêmica, ou cotas, ou quaisquer outros tipos, né, de políticas públicas. Comenta aí o que você acha que poderia ser feito para reduzirmos as desigualdades no acesso à educação e reduzirmos aí esta contradição que foi mencionada, beleza? Então, é isso aí, pessoal.
esse tema quentíssimo, certamente você vai encontrar questões objetivas, questões abertas, dá um baita tema de redação, assunto quentíssimo para o Enem, vestibulares e os concursos públicos, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Lembrando, dá um pulinho lá no Instagram, no @professor Sérgio Henrique. Lembre-se, olha, curte, compartilhe, tá? Então você pode utilizar esses vídeos para fazer todo o acompanhamento das atualidades e das realidades geopolíticas, econômicas, sociais do nosso mundo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso.